Você tem uma Bíblia, abra a Bíblia para ler o que está escrito na Palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 68 e 69. Amém? Você pode abrir na sua Bíblia aí para você ler, né? Eu fico só mandando vocês lerem aqui, daqui a pouco vocês estão desacostumados a lidar com a Bíblia, né? Diz o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Amém? Podemos assentar. Essas palavras foram palavras do apóstolo São Pedro. Amém? Eu quero nessa noite meditar com vocês dentro da palavra de Deus. E quero falar com vocês de alguma coisa muito importante. Mas muito importante mesmo. A razão pela qual Jesus morreu na cruz. E a razão pela qual nós estamos aqui nesta noite. Deve ser por esse motivo que eu quero conversar com vocês hoje. Amém? Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, há 2020 anos atrás, é o tempo exato, 2020 anos atrás, ele convivia com as pessoas e começou a se manifestar as pessoas também. Todo mundo começou a perceber que ele estava ali, que ele tinha poderes e milagres e operava milagres. E as coisas que ele falava também eram coisas que impactavam demais o que as pessoas ouviam, porque ele quebrava regras, quebrava protocolos e chegava e falava coisas que confrontava todo um sistema religioso que estava dominando na época. E isso então começou a incomodar um bocado de pessoas, mas começou a agradar um monte de pessoas também que percebiam a necessidade daquela palavra falada por ele ser falada, porque era uma palavra que, sem dúvida alguma, confrontava todo um sistema religioso muito bem montado, mas que acabava impondo sobre as pessoas algumas regras que não eram regras de Deus. Aí diz a palavra que não demorou muito. Onde ele chegava, tinha uma multidão. As pessoas sabiam que ele estava em um determinado lugar, não demorava muito, aquela multidão chegava ali para ouvi-lo. E as pessoas não somente queriam ouvi-lo, mas sempre esperavam ver ele operar algum tipo de milagre, porque sempre aconteciam alguns sinais, e isso gerava muita expectativa nas pessoas, porque sabiam que a presença dele, sempre algo de extraordinário acontecia. E essas coisas começaram a dar muita credibilidade à palavra dele. E por outro lado, essas coisas também começou a incomodar o sistema religioso, que começou a se sentir ameaçado pela pessoa dele, pela presença dele e por aquilo que ele falava. Mas tinha um outro problema, talvez, que era o problema mais sério no meio de todo mundo. O povo começou então a olhar para ele de uma maneira especial, e as pessoas, as multidões, as massas, começavam a pensar: poxa, de repente ele é o enviado de Deus, exatamente para poder resolver uma série de problemas que nós estamos tendo. O pessoal que morava ali naquela região onde Jesus realmente estava, eles tinham problemas políticos seríssimos. Tinham lá uns problemas políticos que eles tentavam resolver e que estavam incomodando demais eles. E que de repente eles começavam a olhar para Jesus e começavam a ver em Jesus o perfil da pessoa certa para poder resolver os problemas políticos que eles tinham. Jesus reunia a multidão, as pessoas ficavam fascinadas por ele, eles começaram a olhar as massas e as pessoas insatisfeitas, começaram a pensar: vamos apostar nele, vamos acreditar que ele de repente tem a solução política nossa e resolve os nossos problemas políticos. Quais eram os problemas políticos que eles tinham? Eles estavam invadidos, assim como aconteceu agora lá na Ucrânia. Aconteceu lá com eles. A Ucrânia está invadida pela Rússia. Quem invadiu a região deles foi os romanos. Os romanos eram muito fortes, eram poderosos. Era o exército mais poderoso da terra, que saía conquistando todos os lugares por onde passava. E os romanos chegaram lá e dominaram o lugar. E quando os romanos dominaram lá o local, os romanos exigiam que eles pagassem impostos
para Roma. E houve uma verdadeira revolta, porque a invasão dos romanos passou por cima da cultura deles, da maneira como eles olhavam a vida, e os romanos não respeitavam praticamente nada, e eles se sentiram totalmente invadidos e impedidos de exercerem a maneira como acreditavam na cultura religiosa e que eles queriam viver. Os romanos de alguma forma tentavam manipular tudo isso. Como que os romanos manipulavam? Primeiro, quebrando uma regra que era fundamental para eles. Só quem podia ser rei naquela região é quem tinha uma descendência de rei. Alguém para ser rei lá tinha que ser da descendência de Davi. Sabe o que os romanos fizeram? Pegaram um sujeito que não era nem judeu, que não pertencia a nenhuma das 12 tribos, chamado Herodes. Pegaram ele, colocaram ele e disseram: você vai ser rei aqui neste lugar. E botaram ele como rei. Empurraram goela abaixo, quebrando toda a tradição que eles tinham. O homem não tinha descendência de Davi. O povo entendia que só podia ser da descendência de Davi. Os romanos pegaram e colocaram Herodes lá. E Herodes começou a reinar de forma impopular. Ninguém gostava dele. O pessoal sabia que ele era um testa de ferro. Por quê? Porque ele estava sendo colocado ali exatamente pelo Império Romano. E o pessoal tinha maior rejeição. E começaram a se rebelar, começaram a se revoltar. Grupos de resistência se levantaram. Dentre os grupos de resistência que se levantaram estavam os zelotes, que era um grupo de irmãos que se reuniam, que pegavam espada para poder proclamar a libertação, a revolução do lugar e a libertação política. Jesus tinha até um discípulo que era zelote. Tinha outros grupos que não aceitavam isso e um grupo se afastou. Um grupo achou que não dava mais para viver dentro daquela realidade política e foram morar nas montanhas, afastado e isolado de tudo, que eram os essênios. E os essênios foram para as montanhas, estavam preocupados porque a cultura e a tradição deles ia ser devorada pelos romanos. Foi quando eles começaram a copiar as escrituras e colocar dentro de potes e esconder essas escrituras copiadas em tudo quanto era caverna que eles encontravam. Eles colocavam aquelas escrituras, imaginando assim, se eles tentarem acabar com tudo, um dia alguém acha isso aí e vai reviver tudo aquilo que nós vivíamos em termos culturais. E eles escondiam, os essênios escondiam e se afastaram do sistema político e foram morar nas montanhas, no deserto. E a história conta que eles criaram o hábito de se lavar 3 vezes no dia, se purificando por conta de toda aquela situação que eles estavam vivendo. E dentro desse contexto de insatisfação, de domínio político, de invasão, aparece um homem que despertou a expectativa de todo mundo, que era Jesus. Eles olhavam e diziam: esse dá certinho para ser o nosso libertador. Esse dá certinho para nos livrar dessa opressão política que nós estamos vivendo. E vocês sabem o que eles começaram a fazer? Começaram a colocar todas as expectativas políticas em Jesus. As pessoas que iam atrás de Jesus, não iam atrás de Jesus por causa da palavra que ele pregava. Iam atrás dele porque entendiam que ele era o alguém que Deus estava mandando para libertá-los politicamente de uma situação de invasão, de opressão causada pelo Império Romano. Onde ele estava, as massas estavam também. O povo ia. Ele podia estar numa casa, a casa lotada que ficava gente do lado de fora. Todo mundo gerando expectativa. E no meio disso estavam os seus discípulos, que começaram a se achar. Opa, a gente vai se dar bem. Na hora em que ele sentar no trono, todo mundo aqui vai receber um cargozinho, vai viver um pouquinho melhor, vai se dar bem. E aqueles discípulos começaram a acompanhar Jesus, mas nem eles acreditavam que Jesus era o Messias. Nem eles acreditavam.
Ele estava dentro de uma situação que praticamente ele foi chamado para viver, que Jesus chamava de reino dos céus. E na cabeça dele, reino dos céus, era um reino como eles conheciam, de domínio político, de chegar, de dominar aqui, controlar todo mundo e ficar sendo servido por todo mundo, sendo beneficiado pelo poder. Isso que eles pensavam. Eles pensavam, poxa, se a gente assumir o poder junto com Jesus, o pessoal que está no poder vive aí na boa, vive aí no dinheiro, todo mundo servindo, todo mundo realmente procura bajular as pessoas que estão no poder e a gente vai estar dentro junto desse sistema. Jesus percebeu que a cabeça deles estava meio empolgada com relação a essa possibilidade de assumir o poder junto com Jesus. Jesus pegou e chamou, vem cá. Quero dizer para vocês que com o meu reino a coisa é totalmente diferente. Ó. Com o meu reino é diferente. O meu reino, em vez de vocês serem servidos e beneficiados, no meu reino é diferente. É vocês que têm que servir, disse Jesus. Aquele que quer ser o maior dentro do meu reino tem que ser servo. Eles não estavam entendendo, porque o sistema dizia que quem estava no poder era servido. Mas Jesus chegou, colocou o sistema de cabeça para baixo, dizendo que no reino dele, em vez de ser servido, as pessoas teriam que servir. Quem quiser ser o maior tem que ser servo. Eles paravam, mas como é que funciona isso? E todo mundo naquela expectativa. Sabe o que a Bíblia diz? Os discípulos começaram a brigar entre eles, para ver quem era que poderia assumir o melhor cargo, o maior cargo, quando Jesus assumisse o poder. Eles brigavam. Não, eu sou o maior. Eu tenho que ganhar o cargo mais importante. E todo mundo começou a ficar especulando para ver qual era o cargo que ia receber quando Jesus sentasse no trono para poder reinar dentro da visão política que eles tinham. Olha só como a coisa era séria. Vejam bem o que é que diz aqui a palavra de Deus. É no livro deixa eu ver se é. Eu acho que é Mateus capítulo 20, versículo 20. Eu creio que é. Mateus 20, 20. Olha só o que é que diz aqui. Olha como já estava a coisa. A mulher do Zebedeu, ela veio com seus filhos. E adorando pediu-lhe um favor. Digam comigo, favor. Não é isso que as pessoas pedem para os políticos, favor? A mulher do Zebedeu veio procurar Jesus e pediu um favor. Veja o próximo verso. Perguntou-lhe ele, que quer? Jesus perguntou para a mulher do Zebedeu e disse assim, o que é que você quer? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eu quero que tu me dê aí essa oportunidade. Os 2 filhos já estavam com Jesus. Quando tu sentar no trono, dá para eles esses 2 cargos. Dentro de uma monarquia, o cargo do lado direito e o cargo do lado esquerdo eram os cargos mais importantes. Ela já estava pedindo os 2 cargos importantes. Veja o verso mais abaixo um pouquinho. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Falou Jesus. Pode você beber do cálice que eu estou para beber? Eu vou morrer. Você pode tomar desse cálice, beber do cálice do sofrimento? Ela estava tão por fora que ela respondeu, sim, podemos. Ela nem sabia o que era. Aí Jesus disse para ela, então lhe disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai, disse Jesus. Esses cargos que você está querendo, não sou eu, meu Pai é que vai decidir para quem é que vai dar esses cargos. Põe um verso mais abaixo. Ora, olha o que aconteceu. Os 2 que ela foi pedir eram discípulos de Jesus. Ela estava pedindo para os 2, ela era tia de Jesus, para arranjar os 2 melhores cargos para o filho dela, que eram primos de Jesus. Os 10 ficaram vendo ela pedir o cargo, quando ela foi pedir os 2 cargos. Quando foi embora, os 10 acharam que estava em desvantagem. Poxa, ela veio aqui pedir os melhores cargos para o filho dela. E a gente também está trabalhando aqui. E eles ficaram com tanta raiva, achando que ela estava se beneficiando pelo fato de ser tia, já está querendo pleitear os melhores cargos lá quando ele sentasse no poder. Olha o que diz.
Ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram-se contra os 2 irmãos. Eles ficaram com raiva, porque eles estavam querendo os 2 cargos principais e criando uma situação de vantagem, onde a tia realmente ia ter influência para poder resolver aquele problema de benefício ou de benesses que a família estava querendo. Era a cabeça das pessoas. Ninguém sabia o que era reino de Deus. Para ele, reino de Deus era colocar para fora o Herodes, colocar para fora o Império Romano e Jesus sentar e dizer: agora eu vou reinar, vocês estão reinando comigo. E começou a haver uma briga entre eles por conta disso, de cargo. O problema é dos cargos. E diz a palavra, tem um outro texto aqui, é Lucas 22, 24 que eu falei, foi? Está aí esse Lucas 22, 24? Mateus 19 a 27, só para vocês entenderem que, para fechar o que eu quero falar para você. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será por de nós? Põe o verso seguinte. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar do trono da sua glória, também vós se assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Pedro disse: e aí, como é que vai ser? A gente largou tudo para te seguir, a gente vai ganhar alguma coisa? O que é que vai sobrar para a gente? Era a cabeça do Pedro. O que é que a gente vai ganhar quando tu sentar lá? Jesus: vocês vão ganhar quando eu sentar lá no trono. Mas eles entendiam que era o poder político. Olha só como tem um monte de passagens dessas assim, que eles estavam confusos, querendo se dar bem politicamente falando. Tem um outro verso, eu marquei o outro versículo, coloca outro versículo aí. Tá bom, esse aí eu vou falar depois. Não tem mais nenhum, né? Vejam bem, o que aconteceu. Estava todo mundo com a cabeça voltada para cargo. Cargo, poder, 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 cargo. E para aguçar mais a cabeça das pessoas, Jesus foi para Jerusalém. Quando ele chegou lá em Jerusalém, ele disse assim: olha, pegue lá um jumento, lá no lugar tal, que está lá, amarrado. Se alguém perguntar para quem é que você vai levar esse jumento, você diz: esse jumento é para o Senhor. Se alguém fizer qualquer pergunta. E vocês trazem o jumento para mim, disse Jesus. É um jumento que nunca ninguém sentou nele. Nunca ninguém andou em cima dele. Em outras palavras, é um jumento 0 quilômetro. Ninguém usou ele. Eu quero que você vá trazer ele para mim agora. Se fosse hoje, Jesus teria dito assim: vai naquela concessionária, pega aquele carro para mim, que eu vou precisar entrar na cidade. Mas na época o jumento era um meio de locomoção. Quem tinha um jumento tinha um 1.0 legal. Quem queria ter um negócio mais possante tinha um cavalo. E quem queria um negócio mais possante ainda, uma SW4, ele comprava um camelo. Era assim que era o meio de locomoção na época. E ele foi lá: tragam para mim aquele jumento. E alguém trouxe o jumento. Ele sentou no jumento. E nesse dia que ele sentou no jumento, sabe o que aconteceu? Uma manifestação popular política. Ele entrou na cidade montado do jumento. Quando ele entrou na cidade montado do jumento, o povo foi para a rua. Houve uma manifestação. O pessoal tirava a sua roupa e começava a gritar palavras de ordens. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que veio restaurar o trono de Davi. O pessoal tirava a roupa, colocava no chão, para ele passar montado com o jumentinho dele. E além de colocar a roupa no chão, a Bíblia diz, o Novo Testamento diz, que as pessoas pegavam o galho de árvore e começavam a gritar a palavra de ordens. O pessoal que estava lá, que estava no poder, começou a ver aquilo e disse: que arrumação é essa? Começaram a ver aquela manifestação. Aquilo assustou todo mundo, porque foi muita gente para a rua. Aí o pessoal que estava no poder disse: a gente vai ter que matar ele. A gente vai ter que matá-lo. E eles armaram alguma coisa para matar Jesus. Fora da hora. Jesus só podia morrer na hora
que era de morrer. Eles já queriam matar antes, porque eles acharam que aquilo era um insulto. Alguém chegar e desafiar o poderoso Império Romano, dizendo que ia fazer rei de um sujeito que não foi o Império que mandou, para ficar no lugar de um sujeito que o Império tinha colocado. Aquilo ali era a maior provocação que vocês possam imaginar, do povo ovacionando um indivíduo que tinha as massas em favor dele. Pessoal, vamos ter que matá-lo. Aí Jesus espertamente disse, pois é, só que para matar vai ter que me buscar lá na Galileia. Ele foi embora para a Galileia. A Galileia fica a 200 quilômetros do centro do poder, que era Jerusalém. Aí ele foi lá para a Galileia, para Cafarnaum, onde morava o Pedro. E de lá ele não saiu. Ele ficou lá. Daqui eu não vou sair. Chegou a festa da Páscoa. Aí Jesus sabiamente disse, pois é, eu vou reunir o pessoal aqui na Galileia, mas para lá, para a Judéia, eu não vou, porque o pessoal está querendo me matar fora da hora. E ele parou e foi fazer uma reunião. Essa reunião que ele fez virou um seminário, virou um congresso. Sabe por quê? Porque ele reuniu 5.000 homens nesse seminário dele. Se você for contar numa reunião dessa, mulheres e crianças, ele deve ter reunido umas 15.000 pessoas. E sabe o que ele fez? Começou a ensinar, pregar para essas 15.000 pessoas que estavam em trânsito. Era muita gente, porque todo mundo vinha de todas as aldeias, indo para a Judéia, para Jerusalém, para participar da festa judaica. E estava um movimento incrível de pessoas passando. Ele parou todo mundo no lugar, numa montanha. E lá na montanha diz que ele falou, Mateus capítulo 15, verso 32, que ele pregou para essas pessoas durante 3 dias. Ele fez 3 dias de ensinamento, de pregação para aquela multidão, diz a Bíblia. 3 dias? E chamando Jesus, os seus discípulos, disse, tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Ele pegou, juntou todo mundo. E começou a pregar durante 3 dias. Naquele dia, as pessoas ficaram tão fascinadas pela pregação dele, os ensinamentos dele, que ficou todo mundo lá parado. E eles ficaram consumindo o que comiam. Porque nessas viagens que eles faziam a pé para ir para Jerusalém, eles levavam pão e levavam peixe assado. E no caminho eles comiam pão e comiam peixe assado. Já levavam a comida quase que contada, enquanto eles estavam andando a pé para chegar em Jerusalém. Como eles pararam ali, eles precisavam comer, eles foram comendo ali os dias que eles ficaram parados, e a comida faltou para todo mundo. Quando Jesus estava terminando a pregação dele, estava terminando o dia, o 3º dia, onde ele estava ensinando aquelas pessoas, ele parou, olhou, e por ser Deus, ele sabia que todo mundo estava com fome. Ele parou, olhou e disse, vamos dar de comer para esse pessoal? Um discípulo chegou e disse, olha, é impossível, Jesus. É muita gente. Ainda que nós tivéssemos, eles falaram, 200 denários para comprar de pão, ainda não dava. Para vocês terem uma ideia, 1 denário, 200 denários, dava 1.200 quilos de pães. E não era suficiente para dar para todo mundo. 200 denários, hoje, é alguma coisa como, mais ou menos, uns 8.000 e pouco reais. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 6.000 reais. Ele chegou, se tivesse 200 denários, 6.000 conto agora aqui. Para comprar tudo de pão, a gente não ia ter pão suficiente para dar para todo mundo. É muita gente. Jesus parou, mas um discípulo veio e disse, mas tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Jesus disse assim, vocês me tragam aqui esse garoto. E o garoto estava guardando o pão e o peixe para a viagem dele e da família dele. O garoto foi lá, Jesus perguntou, e aí? Você me dá esses pães e esses peixes, garoto? O menino disse, dou sim, Jesus, tome. Entregou para Jesus os pães e os peixes que ele tinha. Jesus disse para os discípulos, vocês peguem tudo quanto é vasilha, cesto, que as pessoas têm no meio da multidão, e tragam para mim aqui.
Os discípulos foram lá, quem é que tem cesto aí? Alguém tem cesto? Eu tenho aqui, pega outro. E foram juntando os cestos. Que as pessoas carregavam o cesto. Jesus pegou o pãozinho e começou a cortar. E diz a palavra de Deus que quanto mais ele cortava pão, mais pão aparecia na mão dele. Ele foi cortando pão, encheu o primeiro cesto, encheu o segundo cesto, encheu o terceiro cesto e o pão não acabava. E cortava peixe, e botava peixe, e o peixe se multiplicava. E foi enchendo, que ele encheu um monte de cesto de pães, um monte de cesto com peixes. Ele parou e disse, agora junta o povo sentado na relva, no chão, no grupo de 100, de 150, coloca aí. Os discípulos, vamos se juntar, gente. Todo mundo se juntou e eles foram lá, pegaram os cestos, começaram a dar de comer para as pessoas. O pessoal foi comendo pão, comeram pão, comeram peixe e pão, mas foi muito que eles comeram, que sobrou. Diz a palavra de Deus que sobrou 12 cestos de pães ainda. Os teólogos falam que esses pães que sobraram, Jesus deu para o garoto que deu os pães. O menino deu 5 pães e deve ter recebido os 12 cestos. Aí, depois que ele multiplicou tudo, o pessoal comeu. Eita, que é muito legal, rapaz, servir esse camarada aí. Sabe o que o pessoal fez? Vamos fazer uma reunião aqui agora, bora aclamar ele como rei, logo agora aqui. Vamos aclamá-lo como rei. Que um rei desse aí que a gente está precisando. Um camarada que tem esse poder. Vocês já imaginaram um rei desse? Um rei que resolveu o problema da fome, multiplicando comida. Um rei que resolveu o problema da doença, curando as pessoas. Não é esse que tem que ser o nosso rei. É esse que tem que ser o nosso rei. E correram em cima dele para aclamá-lo como rei. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele saiu do meio de todo mundo e subiu uma montanha. Foi lá para cima da montanha. Afastado do povo que queria aclamá-lo como rei. Ele ficou lá na montanha. Até entre as 3 e as 6 horas da manhã ele desceu. Quando o pessoal já tinha tudo embora. Ele desceu quase 6 horas da manhã. Quando ele desceu da montanha, que ele chegou lá embaixo, que ele olhou, cadê o barco? Os discípulos estavam dentro do barco, mas não prestaram atenção no escuro, que a água foi levando o barco para longe. Sabe qual era a distância que o barco estava da beira da praia? Entre 6 a 8 quilômetros. Jesus chegou e disse, e agora, como é que eu vou para o barco? Gritar pelo Pedro de madrugada não vai dar. Mas não tem problema não. Eu vou lá para o barco agora. Eu vou fazer essa caminhadazinha nas águas de 6 quilômetros para poder ir lá para o barco onde eles estão. E a Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. E esse caminhar sobre as águas, tem muita gente que pensa que foi só um pedacinho daqui para ali. Foram 6 quilômetros. 6 quilômetros ele saiu andando na água. Caminhando numa boa. 6 quilômetros dá quase 1 hora de caminhada. É muito tempo, né? Hein? Quase a litorânea toda. Ele foi embora andando. Foi andando. Os camaradas estão lá distraídos dentro do barco. De repente o Pedro olhou e disse, rapaz, eu estou vendo um vulto lá dentro d'água ali. Aí o pessoal, é mesmo? Aí o Pedro se apavorou. Meu Deus, é um fantasma, aquilo ali é um fantasma. Ele não era convertido ainda. Ele acreditava em fantasma. Ele começou a gritar, é um fantasma. Aí Jesus gritou do meio da... Não temam, porque sou eu. Aí o Pedro afoito disse, se és tu, Jesus, então me deixa ir contigo. Jesus, vem Pedro. E o Pedro foi e andou sobre as águas. Igual Jesus. Mas ele perdeu a fé no meio do caminho, quase que ele morre afogado. Aí Jesus trouxe ele de volta para o barco. Rapaz, por que tu duvidou, rapaz? Por que tu tinha que duvidar na viagem? Estava indo tão bem. Começou a prestar atenção na força da água, começou a prestar atenção na força do vento, aí começou a afundar, né? Jesus começou a dar um pito nele. Sabe por que ele afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a água e para o vento. Aí afundou, porque ele começou a se preocupar com as coisas em volta. Eu não sei como é que você se comporta. Mas não se preocupe com as coisas em sua volta. Continue olhando para Jesus. Pode estar a maior turbulência do teu lado. Deixa a turbulência, mas olha para Jesus e vai em frente. Porque se tu ficar olhando para os problemas e para a turbulência, tu vai afundar como ele. Aí ele subiu no barco e Jesus, bora para o outro lado ali.
E o pessoal pegou o barco, sacou para o lado, acho que leste, do lago de Genezaré. Quando Jesus desceu do barco lá do outro lado, pensando que estava fugindo do pessoal, já tinha uma multidão lá, esperando Jesus. O pessoal deu a volta pelo lago e foi encontrar Jesus do outro lado. E Jesus, está aqui o povão lá. Ei, Jesus! Rapaz, a gente estava te procurando, a gente não te achava. A gente foi lá, não achou você. Nós saímos ontem tarde de lá e ficamos te procurando e não conseguimos te achar. Até que a gente conseguiu te achar. E o pessoal tudo animado, tudo empolgado. Achamos ele, pessoal. Que bom agora. Encontramos e tal. E foi aquela maior alegria, maior festa. E Jesus estava serão. Só olhando o pessoal assim. Ele não falava nada, ele estava meio bolado, como diz o pessoal. Né? E o pessoal numa maior empolgação. Ele está aqui, olha pessoal, ele está aqui. Tá. Jesus parou olhando todo mundo. Ele ficou sem falar nada, até que ele abriu a boca. Eu sei porque vocês estão me procurando. Vocês querem milagre, né? Comeram do pão ontem, comeram do peixe, querem comer de novo, né? Vocês querem isso. Querem comer milagre, querem comer pão, comer peixe. Mas eu quero dizer para vocês que vocês são tão esforçados por causa de milagre, vocês fazem qualquer coisa para vir atrás de um milagrezinho, de um sinal, de uma maravilha. Vocês estão atrás de milagre, né? Eu queria que vocês tivessem a mesma vontade, a mesma disposição de buscar alguma coisa quando não é milagre, quando você vai buscar alguma coisa para a sua alma, para a vida eterna. Isso você não tem o mesmo esforço, o mesmo esmero, mas para milagre vocês vêm atrás de coisas que você tem agora e que amanhã acaba, coisas que são perecíveis. Por que vocês não têm o mesmo esforço para buscar aquilo que é para a vida eterna, para a salvação de vocês, e vocês só querem saber de ser esforçado para buscar coisas que são passageiras? Deu logo uma paulada assim. Aí coloca o verso, quero o verso. Essa foi a palavra dele, pessoal. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, disse ele. Se esforce e trabalhe, não só pelas coisas passageiras, como as bênçãos que você recebe e está precisando amanhã, como o pão que você receberam e no outro dia vocês estão com fome. Se esforce pelas coisas que são lá do alto, para a vida eterna, para ser salvo. Se esforcem para isso. O pessoal que está estranhando ele hoje aqui. Trabalhem por isso, seja esforçado por isso, de salvar a alma de vocês, de salvar a vida de vocês. Seja esforçado para ir para o céu, da mesma forma como vocês são esforçados para receber qualquer bênção, que às vezes são passageiras. O pessoal parou e disse, o que é que ele está querendo? Que negócio é esse de selo, que o pai selou ele? Que selo é esse? Selo de autenticidade. Só coloca selo naquilo que é autêntico. Ele quer dizer, o qual o pai selou, e eu digo para vocês, que eu sou salvador, eu sou selado para salvar vocês. Sou autêntico, não sou uma mentira, como outros que vieram. Eu sou selado pelo pai para dar para vocês exatamente a vida eterna. O pessoal parou e disse, eita, hoje ele está meio assim, está meio nervoso. Aí ele foi pregar. Hoje não tem milagre, disse ele. Vocês estão atrás do pão e do peixe, mas não tem pão e nem tem peixe. Eu vou pregar para vocês. Ele pegou e fez uma pregação. Sabe o que ele disse? O pai de vocês comeram do maná do deserto e voltaram a sentir fome, disse ele. Mas o pão que eu tenho para dar para vocês, nunca mais vocês vão ter fome. Pessoal, mas o que é que ele está falando? Aí o pessoal, vem cá, como é essa história do pão? Começaram a fazer um bocado de pergunta. Ele pegou, foi e fez essa pregação, que eu acho uma das pregações mais incisivas, mais contundentes, mais confrontadora. Ele disse, eu sou o pão da vida. Se alguém comer deste pão, jamais terá fome. Mas esse pão vai servir para a vida eterna, disse ele. E ele começou a falar que ele era o pão da vida, que o pessoal estava atrás do pão lá de trigo, mas que ele era o pão que poderia saciar a fome espiritual, a necessidade de vida eterna, a necessidade da alma daquelas pessoas. O
pessoal ouviu e disse: eita, essa pregação não está boa, essa pregação está dura demais, ele não está falando aquilo que a gente quer ouvir. Você sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a ir embora. As pessoas que estavam lá disseram: ah, não, tchau, essa conversa não está boa. Saiu, virava as costas e ia embora, e Jesus foi ficando sozinho. Todo mundo saiu, virou as costas e foi embora. Saiu um, saiu dois, saiu três, saiu mais um grupo, e foi a mesma coisa que eu estou pregando para vocês aqui. De repente todos vocês começassem a levantar e ir embora, me deixando falando sozinho aqui. Foi isso que fizeram com Jesus. Jesus viu, todo mundo foi embora, só os discípulos ficaram do lado meio desconfiados, sem saber o que dizer, constrangido. Aí Jesus estava passado, nesse dia ele estava nervoso, nesse dia ele ficou chateado, estava bolado nesse dia, estava chateado. Aí ele olhou para os discípulos do lado lá meio desconfiado, ele olhou e disse assim: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Vocês não querem acompanhar os demais e me deixarem sozinhos aqui? Pode ir, vocês não querem ir? E diz a palavra que o Pedro deu essa resposta que nós lemos no começo da pregação. Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eles tinham entendido isso aí. Jesus deve ter se aliviado, pelo menos eles estavam entendendo o processo. Por que eu li esse versículo para vocês? Para dizer uma coisa muito importante. Para vocês que estão aqui. Só existe um Salvador. Não tem outro. Pedro foi um homem extraordinário, se converteu depois. José foi maravilhoso, o padrasto de Jesus. Maria, que mulher formidável, que mulher maravilhosa. Paulo, João, todos são pessoas extraordinárias. Mas nenhum deles pode salvar você. Pelo contrário, eles precisavam de Jesus para serem salvos também. O apóstolo São Paulo falou que só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Que não tem ninguém que possa ser mediador entre você e Deus. Você pensa: não, mas pede a mãe que o filho atende. Não é verdade. Isso não funciona no contexto espiritual. Só funciona quem tem o direito de poder pedir. Por que ele tem esse direito de pedir? Porque ele, Jesus Cristo, morreu por você, morreu por mim, morreu por Pedro, morreu por Paulo, morreu pela Maria, morreu pelo João, morreu pelo José e morreu por toda a humanidade. Foi ele que pagou o preço e esse direito ninguém pode tirar dele, porque só ele pode salvar. Você não tem nenhuma chance de vida eterna fora dele. É a Bíblia quem diz. Por isso que ele falou isso. João 14,6. Tomé, ele estava próximo de ir embora para o céu. Ele disse: eu não vou dizer o caminho para vocês, porque vocês já sabem qual é o caminho. Tenho falado para vocês. O Tomé parou e disse: Senhor, eu não sei qual é o caminho, dá uma explicadinha aí. Que caminho é esse? Quem era o Tomé? Tomé era cientista, era um camarada que pensava, era um cara questionador. Qual é o caminho, Senhor? Ele pensou que Jesus dizia: olha, eu sou um dos caminhos, você pode chegar ao céu por mim, pelo fulano de tal, pelo Beltrano, pelo Ciclano, e pela religião judaica, pelo sistema religioso. Talvez ele esperou alguma resposta desse tipo, uma coisa mais pluralizada. Mas quando ele perguntou: qual é o caminho, Senhor? Jesus deu essa resposta de João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida,
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se houvesse outro caminho, como as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que não, que só um caminho leva ao Pai. Se houvesse outros caminhos, ele diria para o Tomé assim: olha, Tomé, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades que você procura, eu sou uma das pessoas com condições de dar a vida para você. Ele falou no singular, na primeira pessoa, deixando claro que não existe um outro caminho, um outro meio pelo qual você possa ser salvo. Você que está aqui nesta noite, saiba, o plano da cruz foi para você. E só quem tem o plano da cruz é Jesus Cristo. Não tem outro. Os outros foram pessoas que dependeram assim como nós. Todos pecaram. Mas ele nunca pecou, diz a palavra de Deus. Nunca pecou. Então, nesta noite, eu quero dizer para vocês, nessa minha pregação, que nós não temos para onde ir se não for através de Jesus. A gente serve a Deus, não é para brincar de igreja, para brincar de religião, não. É para se preocupar com a vida espiritual. Sabe por quê? Porque você vai morrer. Você vai morrer um dia. Talvez daqui a 60 anos, pouco de nós estaremos aqui. Só eu ainda cuidando do teu bebê aqui, que vai estar com 60 anos. Poucos de nós estaremos aqui daqui a 60 anos. Já experimentamos essa passagem para outra parte. E para ir para o outro lado, tem que estar preparado. Porque a mesma Bíblia que diz que existe o céu, é a mesma Bíblia que diz que existe o inferno. É a mesma Bíblia. Então eu digo para você uma coisa. Eu não tenho poder de salvar você. A igreja do Evangelho Quadrangular não tem poder de salvar você e nem tem como assinar um atestado, como é que pode dizer assim, um passaporte para você poder chegar no céu. Igreja nenhuma tem poder para fazer isso. Por mais boa que seja, mas ela é formada por homens, os homens são imperfeitos e essa imperfeição a gente passa principalmente para a instituição. Ninguém pode te dar a vida eterna. A única pessoa que pode te dar salvação, pode te dar vida eterna, se chama Jesus Cristo. Se apegue a Ele, se envolva com Ele, que a importância disso, você vai perceber no dia em que seu coração parar de bater e seu cérebro parar de funcionar, é que você vai entender melhor o que é o reino de Deus e o que é a vida eterna. Então se apegue a Jesus, não se apegue em homens, não se apegue em nada a não ser Jesus. Porque Ele é o teu Salvador. Amém? Que Deus abençoe você.